Bom, desde o primeiro momento, o mandato de Cristo de se celebrar a obra salvífica, onde o coração é o sacrifício da missa, foi realizado. Certo. Na última ceia, na noite em que ele ia ser entregue, estando com os seus apóstolos, tomou o pão, deu graças, tomou o cálice, deu graças. Na Quinta-feira Santa, nunca nos esqueçamos que o Senhor instituiu o mais sagrado, o mais supremo, o mais belo, o mais alto ato de louvor, de adoração, de petição, de reparação a Deus, ok? A instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, foi ali que nasceu a liturgia? Ali que nasceu a liturgia. É essencial isso. Ali foi celebrada a primeira liturgia da história. A primeira liturgia da história. Liturgia, vamos dizer aqui, claramente também, para que não confundam, também não vamos desdobrar muito, hein? Tá. Liturgia católica, cristã. Ok, tá certo. Porque Israel tinha uma liturgia. Existia uma liturgia judaica. Entendi. Ok? Que vai vencer com Nosso Senhor. Certo. Que tem um prazo de validade. Que venceu com Nosso Senhor. E todos os outros sacramentos. O que acontece é que a forma como vai se celebrar, aqui nós não estamos dizendo sobre o que vai se celebrar, Eric, mas a forma como vai se celebrar, ela vai tomando matizes, ela vai se desdobrando ao longo dos séculos. Mas todos os elementos, existe um pequeno catecismo do final do primeiro século, Eric. Você conhece a Didaqué? Sim, é famoso, né? A famosíssima Didaqué. Sim. A Didaqué já fala, e Tertuliano, nós estamos falando aqui Tertuliano, século II, que todos os elementos, aquela narrativa de Tertuliano, no primeiro dia da semana, reunidos no mesmo lugar, todos, Eric, a liturgia da palavra, o pedido de perdão, a glorificação de Deus, a escuta das leituras, a apresentação dos dons, das ofertas, a liturgia eucarística, está tudo presente. Todos os elementos. Posso contar uma riqueza, um detalhe? Por favor. Nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno muito belo, ligado ao trabalho do Dr. Scott Hahn. Scott Hahn. O conhecidíssimo Scott Hahn, Todos os Caminhos. Um escritor aí que não é difícil você achar livros do Scott Hahn por aí. Scott Hahn é fantástico. Pelo trabalho do Scott Hahn, mais de 1000 pastores protestantes já se converteram ao catolicismo. Uma coisa gigantesca, né? E um deles, chamado Alex Jones, ele disse que o que mais lhe chamou a atenção foi quando, certa ocasião, ele foi estudar as antiguidades cristãs, Eric. E ele viu que todos os elementos da Santa Missa de hoje, já no primeiro século, estavam todos presentes. Ou seja, o que é celebrado, a sua essência, desde o primeiro momento, lá já estava. Depois, o que vai acontecer é que isso vai sendo desdobrado em vista da riqueza dos locais, das culturas onde o Evangelho foi pregado. Algo dos elementos foi sendo incorporado até o momento que nós tínhamos liturgias regionais. Certo. Com o essencial universal, católico, válido para todos os locais, tempos e povos, mas que tinham elementos próprios. Certo. Isso, se me permite ainda, aconteceu, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, a liturgia chamada ambrosiana. Da Diocese de Milão, né? Milão, ok? Nós tivemos as liturgias orientais, que esse é um capítulo à parte. Verdade. E nisso você tem até muito mais autoridade que eu para falar sobre o tema. Também sou um aprendiz, que é muito rico o assunto. Sim, não é? É verdade. Mas a liturgia galicana, e o que acontece é que num determinado momento havia uma variação da maneira como se celebra. Isso se chama o que, Eric? Ritual. Certo. Entende? Entendi. O ritual, não o que está se celebrando, mas a forma como está se celebrando, acabou ficando muito multiplicado. Então deixa eu traduzir aqui para ver se é isso que o senhor está querendo dizer. Claro. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo fez o que fez, que a gente conhece, está lá no Evangelho, e logo instituiu a Santa Missa. Instituiu a Santa Missa, está claro. Instituiu a liturgia, os sacramentos. Beleza. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, etc. No decorrer dos primeiros séculos, a celebração da missa já estava presente no mesmo esquema que a gente tem hoje. Idêntico. Né? Não tinha grandes diferenças. E como, imagina, a gente está falando de 2000 anos atrás, né? A igreja se espalha em pelo menos 5 grandes regiões, a gente sempre fala disso aqui, né? A igreja se organizando dentro dos primeiros séculos. Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla. Para dizer 5 grandes para simplificar, dioceses, vamos dizer assim. Mas não era fácil uma comunicação, por exemplo, de uma diocese para outra. Então, de repente, em algum ponto dentre essas grandes 5 regiões, ou
nas suas subdivisões, vamos chamar assim, Claro. alguns costumes foram incorporados e aí que os ritos foram nascendo. Isso. Aí os Né? ritos foram se desdobrando. Mas Perfeito. todos esses ritos são a liturgia única mesmo. Única, única. O Entendi. essencial previsto em todos, mantido em todos. Tudo que tinha, numa tinha noutra. Mas algumas... Vamos lá, Eric. Algumas coisas que não afetavam a liturgia em si. Por exemplo, vestimenta, uma diferença. Pronto, Entendi. vestimenta. Língua, Língua. acima de tudo, língua. Mais tarde, bom, aqui eu vou corrigir uma coisa, hein, importantíssima. Em ser a língua oficial da igreja nos 3 primeiros séculos, sabemos que foi o grego, né, Eric? O latim veio depois. O latim veio depois. Não foi o latim, foi o grego. O grego era a língua universal da igreja. Depois, mais tarde, entra o latim. E ainda assim, o latim nem em todo mundo, hein? O latim vai entrar em todo mundo um pouco mais tarde.